Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui, seja bem-vindo ao curso de Construção Civil. Na aula de número 6, na sua segunda parte, vamos continuar falando sobre fundações diretas. Bom, na primeira parte da aula de número 6, falamos do conceito de fundação, né? Destacamos a divisão de fundação em fundação diretas ou superficiais, né? E fundações indiretas ou profundas. Falamos um pouquinho sobre sapatas, sapata isolada, sapata corrida, né? E aí, nessa segunda parte da aula, vamos falar um pouquinho ainda sobre fundação direta, né? Vamos falar sobre radier, ok? Então, precisamos destacar o que seria o radier, né? Quando a soma das cargas da estrutura dividida pela taxa admissível do terreno excede metade da área, ou seja, acima de 50% a ser edificada, é mais econômico reunir todas as sapatas num único elemento de fundação, que recebe o nome de radier, né? Radier é um elemento de fundação, pessoal, único em forma de placa. Aqui nós temos a imagem, pessoal. À esquerda, o radier, né? Para uma edificação, R. E à direita também nós temos o mesmo fundação, só com edificação predial. Nessa imagem a gente pode observar, pessoal, o radier, né? E aqui tem algumas informações que nós vamos ver já já quando falarmos sobre as etapas de execução desse tipo de fundação. Aqui a gente consegue, ó, ver instalações, né, hidrossanitárias. Instalações hidrossanitárias, né? Mais ao fundo aqui a gente ainda consegue ver uma etapa anterior. Essa aqui já foi feita todos os procedimentos, né? Desde colocar um impermeabilizante, um lastro de brita, colocar a malha, colocar o espaçador, concretar, né? Posicionar as instalações e depois tem a cura. Esse aqui já foi feito todo esse processo, essa parte de cá, né? Essa outra parte aqui que está ao fundo, deixa eu destacar ali para vocês. Essa outra parte que está ao fundo, ó, está numa etapa anterior. Percebe que você consegue ver a malha, né? E consegue ver a concretagem, né? Concretando, especialmente perto das peças hidrossanitárias primeiro. Então vamos falar da sequência da execução de uma fundação direta do tipo radier, né? As primeiras etapas, pessoal, é a etapa topográfica, né? Consiste basicamente em verificar se o terreno está nivelado, né? Isso aqui, pessoal, tem que ser rigorosamente nivelado. Rigorosamente tem que verificar se ele está nivelado, ok? Se ele não estiver nivelado, tem que ser feito alguns ajustes, né? Essa conferência, pessoal, geralmente é feito no local, tá bom? Né? Feito no local. Conferência do nivelamento do terreno. Depois que foi feita a conferência do nivelamento do terreno, já é possível, pessoal, seguir para a seguinte etapa da instalação, né? Que é
as instalações, né? A montagem das instalações. Então eu vou fazer nessa etapa que nós chamamos de posicionamento. Então vou posicionar as instalações hidráulicas. Vou chamar de hidrossanitárias, porque aí a gente já engloba de hidráulicas e sanitárias. Né? E também vou posicionar as instalações elétricas. Né? Tubulação de esgoto, caixas e tudo mais, né? Aqui a caixa de passagem para instalação elétrica, tudo eu tenho que posicionar. Perceba que aqui, pessoal, eu já tenho justamente esses rasgos, né? Ok? Para passar esse posicionamento e aqui já encontro, olha, se a gente olhar bem na foto, eu já tenho o posicionamento. O posicionamento, né? Depois que foi feito o posicionamento, pessoal, nós vamos para uma etapa chamada de preparação da base, né? Então eu vou preparar para fazer a base do radier, né? Então, para a base, pessoal, nós precisamos colocar uma camada de brita. Essa camada serve para regularização, né? E geralmente ela tem uma espessura em torno de 7 centímetros, né? E também impede, pessoal, que a armadura ela entre em contato direto com o solo, né? Ok? Ela impede com o solo, né? E também, pessoal, nessa parte de preparo tem um procedimento chamado de impermeabilização. O mais comum é colocar-se depois da camada de brita, né, colocar-se uma lona plástica. Essa lona plástica, como o nome já diz, o processo que é a impermeabilização, ela impede justamente que esse concreto ele desça para a brita, né? E ele não fique retido e não consiga formar esse painel, né? Que é a fundação do tipo radier, ok? Em algumas situações, coloca-se também uma manta geotêxtil, mas o mais comum é essa lona aí, plástica. Coloca-se uma manta geotêxtil também, tá? Justamente para impedir, né? Aqui nessa imagem aqui a gente consegue observar, pessoal, uma parte onde não tem ainda aqui a gente já consegue observar, ó, a brita, né? Aqui eu já consigo observar a lona, né? E aqui eu já tenho o posicionamento, a gente vai ver num dos próximos itens de execução, da armadura, né? Já tem o posicionamento da armadura. Ok? Bom, depois que foi feito todos os procedimentos anteriores, quer conferir se o terreno está nivelado, realizar os ajustes, né? Posicionar as instalações, depois preparar a base. Depois do preparo da base, pessoal, eu já posso então fazer a distribuição da armadura, né? Então eu já posso
posicionamento das armaduras. Geralmente, pessoal, essas armaduras utilizadas são malhas, né? Malhas ou telas, malhas de aço, tá? Malhas de aço, ok? E aí, a amarração, né? Geralmente é feito com arame, né, pessoal, quando necessário. E aí eu preciso também garantir o espaço dessa malha, pessoal, em relação à lona, né, que está por cima da brita, que está, por sua vez, apoiada no solo, né? Então tem que ter, eu tenho que garantir o cobrimento, né? E para garantir esse cobrimento que a gente coloca o espaçador. Vou mostrar ali na figura para vocês. Tem que garantir o cobrimento. Tem que garantir que essa malha não vai estar em contato aqui, ó. Vou anotar aqui algumas informações já, puxando aqui. Aqui nós temos a malha, né? Aqui vocês podem observar que tá a lona. Não é isso? E aqui, olha, deixa eu mudar de cor desse pincel. Vou escrever lá dentro. Ó, onde eu vou circular de forma tracejada. Aqui, nós temos o espaçador. Né? Esse aqui é um espaçador plástico, tá bom? Ele está aqui para garantir, pessoal, que essa tela não fique em contato direto com a lona. Então, se a gente conseguisse fazer um desenho, né, seria algo desse tipo, olha. Aqui eu tenho o solo, tá bom? Depois do solo, vem uma camadinha até pintar de outra cor aqui. Essa camada aqui, que é a brita. Depois da brita, pessoal, vou colocar uma linha aqui preta. Que é a lona. Depois da lona, a gente tem fazer esse desenho aqui, né? Nós temos os espaçadores, ok? Depois dos espaçadores, aí sim eu tenho que nós chamamos de malha, né? Mudar aqui o marca-texto e colocar bem aqui, ó. A gente tem a malha, ok? A função do espaçador é garantir essa diferença de altura aqui, o que nós chamamos de cobrimento. Né? Garantir que a armadura vai ser coberta por uma camada de concreto também. Ok? Bom, depois que foi feita o procedimento anterior, que é o posicionamento da armadura, né?
Agora a gente vem para o procedimento de verificação, né? Eu vou verificar as formas, ou seja, se elas estão niveladas e travadas. Como assim travadas? Elas têm que estar travadas na lateral para evitar que durante a concretagem o concreto escoe, né? Ele não fique retido para formar o painel ou radier com determinada espessura, tá bom? Elas têm que estar fixas para conseguir conter, né? E aí tem que verificar se nos pontos de instalação está ok, né? Está correto. Se os pontos estão corretos, se não estão em um lugar diferente, né? Porque depois que concretar, já era, né? Eu preciso verificar se está tudo ok com os pontos de instalação, né? Verificar também se o cobrimento está sendo garantido por conta da distância entre a armadura e a lona, né? Que representa a base ali. E depois que eu realizar essa conferência toda, pessoal, já é possível fazer a concretagem, né? Então, eu já posso lançar o concreto, né? Ele pode ser feito por meio de pompa, pode ser feito por carrinho mesmo, né? Vai depender da demanda e do tamanho do radier que está sendo concretado, né? E aí depois que foi feito a concretagem, né? Foi lançado o concreto, pessoal, eu tenho que fazer o acabamento superficial, né? Esse acabamento superficial é feito sarrafeando, né? Meio de um processo chamado de sarrafeamento, né? Desempenamento e depois eu faço o acabamento com uma máquina para fazer o acabamento superficial, ok? Bom, depois que foi feito o processo de concretagem, nós só precisamos realizar a cura, né? Para completar esse painel, para completar esse radier, ok? Para fazer essa cura, pessoal, geralmente demora-se um tempo razoável, né? Pode demorar até mais de 72 horas. Geralmente é colocado em cima do radier uma lâmina de água, né? Ou uma manta geotêxtil umedecida, mas o mais comum é uma manta de água. E para conseguir que essa água fique acumulada aqui no radier e não escoe pelas laterais, é feito um procedimento, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas bem aqui, ó, tá vendo? Deixa eu rabiscar aqui. Bem aqui tem um cordão de argamassa, né? Cordão de argamassa. Esse cordão, ele faz uma espécie de barreira e evita que a água escoe para essa parte, que essa camada de água aqui, né, escoe para fora do radier, né? Ele permite que ela fique confinada a uma certa altura, né? Ela fica confinada a uma certa altura, criando justamente a lâmina que é necessária, né, para permitir a cura. E aí, pessoal, nós chegamos ao fim dos procedimentos de execução para um radier, que é uma fundação direta ou rasa, também chamada de fundação superficial. Encerramos aqui a aula de número 6, pessoal, na sua segunda parte, né? E aí, na próxima aula, aula 7, vamos falar um pouquinho sobre fundações indiretas ou fundações profundas. Ok? Um grande abraço, finalizo por aqui.